E no Aeronotícias de hoje, Azul registra crescimento de 20% no transporte de passageiros no Amazonas no primeiro semestre. Latam é condenada a pagar mais de 42 mil a passageiros retidos na Argentina após greve geral. E o passageiro é retirado de voo após insistir em usar segurador de cabeça criado por um casal brasileiro. E Grupo Emirates, olha que legal, gente, inicia busca global de talentos para contratar mais de 17.300 profissionais nesse ano fiscal. Então, começando aí mais um Aeronotícias. Olá, se é a sua primeira vez aqui, prazer. Eu sou Douglas Santarelli, instrutor de aviação, especialista em aeronavegabilidade, certificado pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor. E aqui no Aeronotícias você fica por dentro da realidade do mundo da aviação, com profundidade, clareza e independência. A Azul registra crescimento de 20% no transporte de passageiros no Amazonas no primeiro semestre. Olha aí, pessoal, que boa notícia, né? Então a empresa embarcou aproximadamente 339 mil passageiros nos aeroportos amazonenses. Dentre esses, quase 292 mil clientes foram atendidos apenas no Aeroporto Internacional de Manaus, Aeroporto Eduardo Gomes. Nos primeiros 6 meses de 2025, a Azul operou voos para 29 destinos nacionais a partir de Manaus, sendo as rotas mais movimentadas aquelas com destino a Belém, no Pará, e Campinas, em São Paulo, onde os passageiros têm a oportunidade de se conectar a mais de 70 destinos nacionais e internacionais. O presidente da Azul destacou o compromisso da empresa em otimizar sua malha aérea para atender às necessidades dos clientes e utilizar sua frota de maneira eficiente. Então a Azul atualmente realiza cerca de 800 voos mensais no estado do Amazonas, oferecendo aproximadamente 77.500 assentos na região. E ela opera a partir de 12 cidades, incluindo Manaus, Parintins, Tefé, Tabatinga, entre outras. Já pousei em todas essas aí, né? Só que aí operando pela Força Aérea, né? Nos meus tempos de Força Aérea. Destacando-se na promoção da conectividade e na estimulação do transporte aéreo regional, que é uma característica essencial de sua proposta de valor. Então, excelente aí. É uma região difícil, tá, pessoal? Que carece muito de transporte aéreo, porque não tem ferrovia, como não existe ferrovia no Brasil, e a infraestrutura viária é péssima por dificuldades naturais da região e também pela falta de investimento e também pela dificuldade no investimento. Para você pensar em fazer qualquer investimento viário no Brasil, principalmente na região norte, na Amazônia, é muito difícil, porque as entidades internacionais, aí eu estou falando das ONGs, né, elas não deixam, elas colocam na justiça. Nós temos um estado, digamos assim, aparelhado. Então, se você quiser fazer rodovia, ferrovia, até linha de transmissão de energia elétrica, é complicado, é muito difícil, tá? Então, parabéns aí, Azul, porque pelo menos na parte da aviação tá andando, né? Mas se você parar para pensar, ainda é um número muito modesto, né? Apesar do crescimento, tem um crescimento aí de 20%, mas é um número modesto se você levar em consideração o tamanho da região. É muito grande, apesar da população não ser assim tão grande, né? Mas a região é muito grande. A densidade populacional é pequena, mas a quantidade de passageiros, ela não é tão grande assim, né? E é tudo concentrado praticamente em Manaus. Olha só, dos 339 mil passageiros, 292 mil aeroporto de Manaus, né? O restante distribuídos nos outros aeroportos. É uma região enorme, gigantesca, né? Então precisa de investimento, gente. Precisa
de investimento para desenvolver, porque a região é muito carente, né? Carente que eu falo, carece de infraestrutura, tá? E tem pouco turismo. O turismo é pequeno, poderia ser muito, muito, muito maior, tá? Nós temos rios aí excelentes para o turismo, para poder rios navegáveis, mas a infraestrutura turística é pequena, né? Se fosse maior, com certeza esses números aí seriam bem maiores, né? E Latam é condenado a pagar mais de 42 mil reais a passageiros retidos na Argentina após greve geral. É aquela história, né? Então, a 13ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo decidiu que a Latam deve pagar R$ 42.697,88 a 7 passageiros que ficaram retidos em Buenos Aires após o cancelamento de um voo devido a uma greve geral na Argentina. Uma greve geral na Argentina, a Latam não tem nada a ver com isso, mas ela tem que pagar, né? Eu acho, né? Pelo que eu entendi. Embora o tribunal tenha reconhecido que o cancelamento foi resultado de força maior, considerou que a companhia aérea falhou em prestar a assistência necessária durante o período de espera até o próximo voo, gerando danos morais e a obrigação de ressarcir despesas, como hospedagem, alimentação, transporte e itens de higiene pessoal. Os passageiros haviam adquirido passagens para retornar ao Brasil no dia 24 de janeiro de 2024, com partida de Buenos Aires e conexão em São Paulo, com destino final em Brasília. Contudo, 6 dias antes da viagem, receberam uma notificação da Latam informando sobre o cancelamento do voo devido à greve anunciada. Diante da situação, decidiram remarcar a viagem para o dia 28 de janeiro. Durante a sua permanência em Buenos Aires, solicitaram assistência da companhia para cobrir despesas básicas, como alimentação e hospedagem, mas o pedido foi negado pela Latam. Gente, enfim. Sem apoio da empresa, os passageiros tiveram que arcar com todos os custos adicionais decorrentes de sua permanência forçada no exterior. E por isso decidiram entrar com uma ação judicial, pedindo indenização por danos morais e materiais. Eu não sei se... Eu não analisei esse caso aí, não posso emitir juízo de valor, né, se está certo ou se está errado. O que eu sei é que no Brasil nós somos campeões de judicialização. Atrasou, não interessa o motivo. A empresa tem culpa? Não interessa. Pau na empresa. A empresa que tem que pagar. O tempo tá ruim, tempestade, não dá para decolar. Azar da empresa, pau na empresa, né? Como eu sempre falo, por isso que poucas empresas no Brasil. A Argentina tem mais empresas aéreas que o Brasil. E a Argentina, gente, está desburocratizando, está facilitando e diminuindo impostos. A tendência é a Argentina, dar um salto de qualidade em termos de serviço, de aviação, se deixarem também, né? Se deixarem. Mas toda vez que você diminui impostos, que você diminui burocracia, que você facilita e que você deixa o empresário fazer o seu serviço, ou seja, ter iniciativa, empreender, gerar empregos, gerar empresas, o desenvolvimento chega. Toda vez que você sufoca o empresário, o desenvolvimento ele diminui ou você tem um retrocesso, né? Não sei o que houve aí, mas olha aí, mais um caso de judicialização das empresas, né? E vai ter que pagar 42.697. Bom. Passageiro é retirado de voo após insistir em usar segurador de cabeça criado por casal brasileiro. Eu já usei isso aí, não esse segurador, eu tenho aquelas bandanas. E quando eu viajo de avião, gente, eu tenho uma técnica que eu gosto muito, que eu me amarro eu pego o braço e deixo ele por dentro do cinto. Então o cinto ficou amarrado aqui assim. Eu não deixo o braço solto. E aquele suporte que tem aqui em cima, eu fecho ele, né? Ele se mexe, ele levanta, ele se mexe aqui, e para a cabeça não tombar, né? Então eu fico ali, aí eu durmo de sonhar. Nossa, eu durmo gostosinho,
apago. Voo longo, nossa, eu durmo de... Voo tranquilo, durmo, sono gostosinho, como se estivesse deitado. E aí alguém deve ter desenvolvido aí um segurador de cabeça, que realmente ele prende a sua cabeça, né? Para você não tombar, porque tem o pessoal que tem a cabeça pescoçudo, que a cabeça tomba ali. Então o camarada amarra a cabeça, tipo um cinto, que passa por trás do assento aqui, né? Passa por trás do assento e pega na cabeça. E o cara já adaptou aqui um tapa-olho aqui para ficar escurinho, né? Beleza, né? Só que tá dando problema isso daí. O passageiro da Alaska Airlines foi retirado de um voo nos Estados Unidos após recusar a retirar um segurador de cabeça acoplado ao assento. Como eu falei, ele amarra no assento por trás para a cabeça, como se fosse um cinto, né? Já no episódio que repercutiu nas redes sociais, parece que filmaram aí, teve filmagem, teve discussão, barraco e tal. O incidente ocorreu durante o embarque de um voo noturno com destino a Nova Orleans. E o desentendimento foi registrado em vídeo por outro passageiro, ganhou destaque nas plataformas de TikTok e Instagram. Segundo relatos, o homem que viajava na primeira classe insistiu em manter um produto conhecido como Sleeper Hold, avaliado em cerca de $75, fixado ao encosto do assento. A utilização do acessório foi considerada inadequada por uma comissária que solicitou a remoção do item por motivos de segurança durante o taxiamento e decolagem. O passageiro se recusou a atender à ordem, alegando já ter usado o mesmo produto em outros voos sem qualquer problema. E isso aí... O fato de você ter usado em outros voos sem nenhum problema não significa que nesse voo você possa usar. Porque às vezes nos outros voos sem nenhum problema, a tripulação não observou, não avaliou como avaliou nesse voo. E essa é uma mania que o passageiro tem. Ah, mas eu na vinda ninguém reclamou. Ah, por que está reclamando na volta? Porque aí a vinda é a vinda e a volta é a volta, né? Cada trecho é uma tripulação e às vezes a outra tripulação não viu e essa agora viu, tá? Diante da recusa, a tripulação acionou a equipe de solo que, após uma tentativa de negociação, decidiu retirá-lo da aeronave. Então, meu filho, não quer cumprir com as determinações da tripulação, desce, né? O homem afirmou que não poderia esperar outro voo porque precisava estar em Nova Orleans na manhã seguinte para compromissos profissionais. Quis arrumar problema, conseguiu. A Alaska Airlines ofereceu acomodação em outro voo, o que foi rejeitado pelo passageiro. Temia consequências no trabalho. O produto em questão foi criado por um casal brasileiro, por meio de uma empresa, né, a Kickstarter, em 2023. O produto se popularizou por oferecer suporte para a cabeça em viagens longas. É legal, eu não usei esse aí, eu tenho um. Eu adaptei uma bandana que eu tenho e eu ponho lá e dá certo. Mas eu não sabia que tinha esse produto, eu vou procurar, porque me atende também, né? E prendendo-se ao encosto do assento para evitar desconforto do chamado efeito cabeça de mola, que realmente a sua cabeça fica... É igual o bebê, se você pega o bebê e amarra ele, deixa ele todo amarradinho ali, ele fica quietinho, ele não chora, né, gente? Se você deixa o bebê todo molengão, aí ele fica assustado, né? E a gente acho que tem essa mesma percepção quando está dormindo. Quando a gente fica amarradinho ali, ó, a gente dorme. Eu, por exemplo, sou assim. Apesar da boa recepção entre os viajantes, ainda não há regulamentação específica quanto ao uso de acessórios desse tipo em voos comerciais. Eu acho, na minha concepção, que não é adequado usar isso aí em pouso e decolagem, tá? Pouso e decolagem, gente... Porque se acontece alguma coisa, o avião sai da pista e é necessário uma evacuação, aquilo ali pode atrapalhar, pode prender em alguma coisa, na hora do desespero a pessoa não consegue tirar aquilo ali, enfim. Então, pouso e decolagem não usa. Depois que está voando, que já está em cruzeiro lá, que é a hora que você vai tirar um cochilo, aí você usa isso aí. Pouso e decolagem, se a tripulação falar tira, tira. Não arruma encrenca. Não arruma problema para você, igual o cara arrumou aí, ó. Ele queria arrumar problema, ele conseguiu, tá? Grupo Emirates inicia, olha que legal, hein? E agora vamos fazer aquela pausa estratégica para você dar o like,
se inscrever no canal e compartilhar as notícias com seus amigos. Assim você ajuda na relevância e crescimento do Aeronotícias. Muito obrigado. Olha que legal, hein? Busca global de talentos para contratar mais de 17.300 profissionais nesse ano fiscal. O Grupo Emirates iniciou nessa semana uma campanha global de prospecção e aquisição de talentos, intensificando esta fase de seu expressivo crescimento. Nesse ano fiscal, o gigante da aviação pretende contratar 17.300 pessoas, equivalente à capacidade de assentos de 58 aeronaves Airbus A350, distribuídas em 350 funções diferentes, que abrangem todas as áreas, operações aéreas, no caso aí da empresa da Emirates e da Dinata, que é a subsidiária de serviços de pista, né, de handling. São fornecedoras globais de serviços aéreos e de viagens. Centenas de novas contratações são necessárias para algumas funções, incluindo tripulação de cabine, comissários, né, pilotos, engenheiros, equipes comerciais, mecânicos e por aí vai. Vendas, atendimento, operações terrestres, catering, TI, RH, finanças. A Dinata deseja contratar mais de 4.000 especialistas em carga, catering e operações terrestres. Aí o HH Sheikh Ahmed bin Salam Al Maktoum, presidente e CEO da empresa e do Grupo Emirates, afirmou o seguinte: a estratégia de pessoal da Emirates está ancorada na agenda econômica D33 de Dubai e no nosso próprio crescimento e expansão projetados. Estamos em busca de talentos de classe mundial para impulsionar nossa ambição ousada, redefinir o futuro da aviação e continuar nosso compromisso e cultura de inovação e excelência. Essa é uma oportunidade para profissionais qualificados e talentosos desempenharem um papel de destaque no nosso futuro, em nossa estratégia e na nossa jornada de crescimento. Excelente, gente. Para aqueles que se interessam em se juntar ao grupo, esses eventos oferecem uma oportunidade valiosa de conhecer os recrutadores e, por vezes, funcionários apaixonados por esses cargos que estão na empresa há anos. Tem muitos alunos que voam na Emirates, a grande maioria continua lá. Tem gente que eu tenho uma aluna que saiu, ficou mais de 10 anos voando, depois hoje ela é empresária lá em Dubai, continua morando em Dubai, porque normalmente quando você sai da Emirates, você tem que sair de Dubai, você tem que abandonar o país, você só pode morar lá enquanto você trabalha lá. Mas hoje ela é empresária, bem sucedida, né? Até apareceu numa rede social aí, num canal famoso, aí eu ouvi, eu fiquei feliz pra caramba. E é uma oportunidade muito boa, muito legal. Agora, quem está interessado, por exemplo, eu quero ter fundo de garantia, eu quero ter a regulamentação que tem aqui no Brasil, apesar de ter falhas, a regulamentação do Brasil tem muitas falhas, tá, gente? Mas lá o buraco é mais embaixo, tá? E terminou o serviço, tchau. Não tem a FGTS, vou sacar o fundo do FGTS, não tem nada disso. É o que você ganhou no mês, caiu na conta, um abraço, tá? Por isso que ganha mais, tá? Então não existe almoço grátis. Ganha mais. Só que aqui no Brasil você ganha menos, só que o governo pega uma parte, né? Aí quando você sai da empresa, é demitido por algum motivo, você consegue sacar lá uma parte daquilo que o governo mordeu, né? Lá não tem isso não. Lá vai tudo para você. Quando você sai da empresa, o que tem é o que você pega. Olha só, desde 2022 o grupo já contratou mais de 41.000 profissionais, incluindo quase 27.000 em diferentes funções operacionais. E atualmente conta com uma força de trabalho de 121.000 funcionários. É muita gente. No último ano fiscal, o grupo recebeu mais de 3,7 milhões de candidaturas para cargos em todas as suas marcas e departamentos, atraindo candidatos devido à força da sua marca. A grande reputação, né? E vale a pena, tá? É uma grande experiência, tá, gente? Eu recomendo, quem tem vontade, condições aí de entrar, de se candidatar, vale a pena, tá? É uma experiência fantástica, tá? Então procurem aí o site da Emirates, é o Emirates Group Careers, Emirates Group
careers.com, tá? Dá uma procurada aí e verifique as datas, os requisitos para candidatura e boa sorte. O Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, a escola que forma profissionais de aviação civil com excelência há mais de 25 anos. Curso de comissário de voo, único com garantia de aprovação nas provas técnicas das companhias aéreas e único também que oferece os simulados técnicos da plataforma Piloto Civil e de raciocínio lógico da Red Hunter para os testes da GUP, SHL, AON, português, inglês, análise de currículo e vídeo apresentação. Esses testes são responsáveis pela eliminação logo de cara de mais de 80% dos candidatos. E se você já fez o curso e precisa se preparar, maratona de revisão para comissários, com as mesmas garantias e os mesmos treinamentos. E também o curso de agente de aeroporto, que é a melhor porta de entrada para quem quer começar na aviação. Dá uma olhada no site academiadoar.com e veja qual curso ou treinamento é mais adequado para você.